A FIFA está admitindo ampliar de 32 para 48 participantes, mas a próxima Copa do Mundo de Clubes será em 2029. Realmente, ela desmentiu qualquer possibilidade de reduzir o prazo entre as Copas de 2 anos, né? Para passar a ser bienal. E não vai ser no Brasil. Hã? Muito provavelmente não vai ser no Brasil, tá? O Brasil queria, né, trazer, a FIFA queria trazer, mas tem a Espanha e o Marrocos como candidatos, né, preferenciais nesse momento, estão à frente do Brasil. Eles gostam muito do Marrocos, hein? Eles gostam, Qatar também, eles gostam muito. Qatar tem eventos que teve a Arab Cup e esse Intercontinental que teve lá no Qatar, eles aproveitaram para oficializar também o desejo deles em sediar a Copa do Mundo de 29. Seria legal, né? Seria legal. Acho que os 4 primeiros colocados da outra já vão se classificar automaticamente, né? Com esse aumento aí, rapaz. Já sabe que o Fábio vai dar estendida no contrato. Não, eu acho que, olha só para pontuar mais uma situação, as vagas dos europeus vão aumentar, segundo a informação, de 12 para 16. 12 para 16. Então é provável, tá, que tenham aí mais 4 vagas para sul-americanos, mais vagas para CONCACAF e outras, né, confederações. Então, não, eu acho que, olha só para pontuar mais uma situação, as vagas dos europeus vão aumentar, segundo a informação, de 12 para 16. 12 para 16. Então é provável, tá, que tenham aí mais 4 vagas para sul-americanos, mais vagas para CONCACAF e outras, né, confederações. Então, a gente deve ter aí... Vai estar subindo, no caso, de 32 para 48, são 16 vagas. Subindo 50%. Subir 50%. Mais 16, né? Seriam, digamos, 4 da Europa. Não, 16. 4 da Europa, 4 da América do Sul, que são os mais fortes, né? Acredito eu, 8. Sobram 8. Então eles vão distribuir essas 8 aí por esses outros locais, né? Ásia, África, também Oceania. Tô achando muita vaga aí para esses outros continentes. É muita vaga, mas eu acho, sinceramente, se aumentarem 4 vagas da competição aqui para Comebol, 4 vagas para Comebol, ou eles vão garantir a vaga também para o vice-campeão da Libertadores, campeão e vice da Libertadores, que é possível, tá? Ou eles vão também premiar o campeão. Anos. Não, mas aí ficam 4 anos. Aí seriam 8 vagas, né, para Sul-Americano. Hoje são 4 vagas. Foram 4, né? Não, foram mais. Foram mais. Só 4 foram brasileiros, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, River e Boca. Foram 6. Eu tô dizendo assim, papai, eu tô achando muita vaga sobrando. Tem ainda por ranking. Tem vagas por ranking, por exemplo. Eu tô achando que vai acabar dando mais do que 16 europeus, porque subir só 4. Se vão subir 16 vagas, vão dar só 4 pros europeus? Pouco. Vai ser mais. Acabar dando 6 lá, vão acabar dando 6. Talvez mais 4 pra América do Sul. E aí vão sobrar 4 ou 6 aí pro resto do mundo. Porque, né? É possível que eles deem vaga para quem ganhar a Sul-Americana ou o segundo colocado da Libertadores. Eu acho que é mais importante o cara ser segundo colocado da Libertadores do que ser campeão da Sul-Americana, acredito eu, né? Então, eu acho que é possível a gente ter essa definição aí. Ou eles vão distribuir por ranking, né? Também agora, pode fazer isso, né? Se tínhamos esse receio antes da primeira Copa do Mundo de Clubes, desses confrontos entre brasileiros e europeus, que seria muito difícil para o clube brasileiro chegar a uma semifinal como o Fluminense chegou, agora a gente torce para que tenha mais esse tipo de confronto, né? Nós pegamos esse gostinho dos confrontos dos brasileiros contra os europeus, porque os brasileiros mostraram capacidade e daqui a 3 anos pode ser que os brasileiros estejam ainda mais preparados para que possam fazer esse tipo de duelo. Eu quero ver essa Copa do Mundo aí com mais europeus e mais brasileiros. Tinha que voltar a ter Tereza Herrera, Ramon de Carranza, esses enfrentamentos para você tirar um pouquinho desse peso. Vamos enfrentar os europeus, não sei. Eu gostava dessas taças aí de verão, que torneio Bortolotti na Itália. Eu gostava dessas. Não tem calendário, né? Eu acho que vai ter o Vascão na próxima. Vai ter o Vascão, do jeito que tá abrindo vaga aí, amigo. Não sei, não. Coutinho tá dando mole. Até lá vai ser isso aí, tá, meu? Pode discutir o que quiser. Eu tava falando aqui, vi uma movimentação de bastidores, eu sabia. Mas não o vai Vasco não tirou aquele time lá de cima na semifinal do Mundial? Até 2029 vai ser esse troço aí. Último Mundial. Esse Mundial e já é o penúltimo. O último Mundial é Flamengo e Paris Saint-Germain lá em cima. Não. Nós estamos falando de Mundial, multiclubes da FIFA. É isso aí, Esquece. Tem que botar aquele Taça ali do lado do Challenger Chelsea ali, pra cá, a Derby das Américas. E perdeu pra aquele de estrela ali, ó.
Aquele com a estrela ali embaixo. Aquele com a estrela não foi que perdeu de 2-0 pro Vasco outro dia em São Januário? O último gol do Coutinho? Foi. Mas aí, amigo, vestiu a camisa. Até 2029 é isso aí. Na primeira prateleira tá ali, né? O único clube brasileiro. O campeão perdeu pro Flamengo. O campeão perdeu pro Flamengo. Olha os filhos do Fluminense lá na última prateleira. Olha lá os dois filhos lá. É, com certeza, né? O filho vingou o pai, então, né? Inter de Milão. Ganhou do campeão, né? Só um ali venceu aquele tal de Paris, campeão da Champions. Fake news Ou aí, seja, é o campeão do mundo. Que história é essa de Olha os tricolor filhos tudo do Fluminense da terceira. É que vocês estão dando muito zoom, mas em cima tá o Vasco, tá? Só pra lembrar. Ó, teu pai ali, ó. Papai na primeira prateleira ali, papo. Até 2029 vai ser isso aí, cara. Vem cá, e que história é essa, Ilan, que vocês estão espalhando fake news aí, hein? Vocês tricolores, hein? Ih, lá vem. Vem com tudo agora. Falando que o Flamengo é o time que é o maior derrotado do Fluminense no século, é o Flamengo. Mas isso aí não é fake news. O problema é como eles passam a informação, Não. Pra mim passa a ser fake news quando você omite o mais importante. O Flamengo tem 7 vitórias a mais no mesmo período. O negócio é o seguinte, qual é o time que mais perdeu no Fluminense no século? É o Flamengo. Ponto. É isso. É o time que mais perdeu no Fluminense no século. E quem é o que tem maior número de derrotas pro Flamengo? Sei lá, você tem que pesquisar isso no Flamengo. É o Fluminense com 40. É o Fluminense com 41. Olha aqui, ó. Eu vou dizer um negócio pra você. E quais são os dois times que mais se enfrentaram? Os grandes deve ser o Vasco. Deixa o Vasco quieto. Não. É o Fluminense. Briga vocês dois. É porque eles se enfrentaram muito mais vezes o Flamengo e o Fluminense. Só pode ser, porque é possível, se enfrentaram muito. O Vasco já tem o Vasco perdeu 30 vezes o Flamengo nos últimos 5 anos, amigo. Não precisa nem o século. Resolve de vocês entre vocês. Deixa o Vasco quieto. Da Série A, os dois times que mais se enfrentaram no século são Flamengo e Fluminense. Meu freguês, você tá falando, você deve estar certo. Você deve ter razão. O freguês falou, tá tudo certo. Tudo bem. Então eu acho que o Flamengo tem grande chance de conseguir um resultado positivo já na Argentina hoje. Não fico assustado quando enfrento uma equipe argentina. E aí eu acho que o Lanús, como eu falei ontem, está um pouco abaixo dessas outras equipes argentinas que o Flamengo tem enfrentado, o que não tira a preocupação, né, e a atenção total, ainda mais jogando na casa deles, tentar trazer um resultado importante, porque é decisão e vale taça e vale 9.300.000 reais a premiação aí convertida, né, pro campeão, né, Raíssa? Vale sim a parte financeira, né? 2 jogos só nesse caso, no caso da Recopa são 2 jogos só, mas vale um dinheirinho interessante, sempre vale também o título internacional, né? Eu falei aqui ontem, o Flamengo só conquistou um título internacional no Maracanã até hoje, em toda a sua história, que foi justamente a Recopa de 2022. Então o Flamengo tem a chance de conquistar mais um título internacional no Maracanã, o segundo sendo mais uma Recopa. Conquistar títulos é sempre muito legal, você consegue mudar muita coisa, você pode mudar a energia, a própria confiança. Eu acho que essa taça vai ser muito importante para o momento do Flamengo, né? Esse momento de início de temporada que foi um pouco conturbado em relação a resultados em desempenho. O Flamengo conseguiu emplacar uma série de resultados, 3 vitórias seguidas, que dá uma tranquilidade. Se você emplaca mais uma vitória seguida, fica próximo de um título, conquista uma Recopa, você já muda todo o cenário desse início de temporada. Então acho que é um jogo muito importante para o Flamengo e eu concordo com você. Eu acho que mudou muito, assim, inverteu. Se antes os times argentinos eram aquelas potências, hoje o futebol brasileiro, pelo patamar financeiro que chegou, os principais clubes do Brasil, você vê o Palmeiras vencendo, por exemplo, o River Plate já em 2, 3 Libertadores seguidas, eliminando o River Plate, o Flamengo fazendo o jogo que fez, eliminando o Racing, o próprio Estudiantes. Então, por mais que sejam jogos difíceis, né, o futebol brasileiro hoje, com o Flamengo entrando em campo, é favorito diante desse Lanús, mesmo o jogo sendo na Argentina. Então acho que o Flamengo hoje tem totais condições de vencer esse jogo. Curiosidade para ver o que o Felipe Luiz vai fazer na escalação, né? Durante a atividade do Flamengo ontem, ele chamou o Arrascaeta e o Lucas Paquetá para uma conversa que durou um longo período, né? Mas principalmente a conversa ali entre o Felipe Luiz e esses 2 jogadores. Estava o Arrascaeta de um lado, o Lucas Paquetá do outro, e o Felipe conversando com eles dois, provavelmente falando questões de posicionamento, né? Eu acho que a gente pode ter esses 2 jogadores titulares hoje, e acho até que um pode ser o atacante e o outro o meia. E aí, quem vai ser o atacante, quem vai ser o meia? Eu tô nessa curiosidade, mas eu acho que ele pode acabar fazendo isso para a escalação do jogo de hoje.
Eu acho que ele vai com a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Acho difícil que ele mexa nessa dupla de zaga. Ele fez isso no jogo contra o Botafogo, por exemplo, colocou ali o Danilo e o Vitão. Eu acho que já indicava que ele pensava para hoje o Léo Ortiz e o Léo Pereira mesmo. Então acho que a gente não vai ter muitas mudanças, mas estou curiosa para ver essa questão do posicionamento tanto do Paquetá quanto do Arrascaeta, até porque no último jogo que eles jogaram juntos, eu vi pouca troca entre os dois, né? Trocaram poucos passes. Eu acho que o Felipe, a comissão técnica, vai conversar com esses jogadores e vai tentar fazer com que eles, pela qualidade que tem, se conectem mais em campo, Papa. Então, Raíza, vocês estão acompanhando imagens da nossa equipe aí, né? Lá na Argentina, na Casa Amarília, né? Ali do lado da Bombonera, o CT do Boca. E é importante a gente falar sobre essa conversa que a Raíza falou. Eu falei hoje cedo no meu canal que o nosso repórter lá, o Gabriel Orfan, conversando lá, falaram para ele, vocês vão se surpreender com a escalação amanhã. Eu achei isso curioso, essa surpresa. E aí a Raíza tá falando algo que realmente me leva a crer, Raíza, e essa conversa ali, né, também um momento ele conversou com o Pulgar ali e tal, ou ele vem sem o Pedro e de repente coloca o Everton Araújo com o Pulgar ali, e o Arrascaeta com o Carrascal ou o Luiz Araújo e o Cebolinha do outro lado. E aí Arrascaeta e Paquetá próximos ali, né? O Paquetá fazendo o falso 9, ou essa surpresa que falaram, e você acabou de me ligar esse interruptor aqui agora, e se o Paquetá joga de meia e o Arrascaeta de falso 9? É possível. É possível. O Arrascaeta já no ano passado jogou muito de atacante, né? Ele é aquele... foi um jogador que pisou muito na área, que fez muitos gols, aliás, uma grande temporada em termos de números de gols, assistências, foi a maior temporada do Arrascaeta na carreira dele. Então isso pode acontecer, eu acho que total, tanto ele quanto... Vale lembrar que o Pedro no jogo contra o Botafogo sentiu dores no adutor e por isso nem entrou em campo. Ele fez exames, tá? Mas os exames não detectaram nada, tá tudo bem com ele, mas ainda assim é um incômodo, pode ser que ele dê uma segurada no Pedro, pode ser, né? Ou deixe para jogar só 45 minutos e ele possa fazer essa mudança de repente no decorrer do jogo, como ele fez algumas mudanças no decorrer do jogo contra o Botafogo, quando o Pedro não pôde entrar em campo, ele fez algumas mudanças ali. Então, assim, o mais importante é que o Felipe, ele tem, e eu vi recentemente, né, alguém falando sobre isso, não lembro quem foi que comentou sobre isso, e acho que foi o Garoni que falou, foi o Bandeira que falou aqui, sobre o perfil desses jogadores do Flamengo, principalmente esses jogadores do meio para frente, que tem características de atuar em mais de uma posição. São jogadores que conseguem atuar em mais de uma posição, e isso é verdade. Eu acho que muitas vezes o Felipe não tem utilizado tanto isso, né, desses jogadores que conseguem atuar em mais de uma posição, não tem mudado um pouco o posicionamento desses jogadores, aproveitado para mudar o posicionamento desses próprios jogadores, porque assim, o Bruno Henrique, por exemplo, ele não, na minha opinião, não funciona de falso 9. Ele funciona como um segundo atacante ali, inclinado pelo lado esquerdo, mas não está funcionando. Então acho que o Felipe pode buscar outras opções. Já não tem o Gonzalo Plata, que muitas vezes faz essa do falso 9 também. Então acho que o Felipe pode usar e buscar outras opções, seja com o Arrascaeta, seja com o Lucas Paquetá também. Os amigos podem, inclusive, né? Podem, inclusive, inverter, né, Raíza, durante o jogo. Cara, é uma situação e outra coisa. Você tem o Arrascaeta e o Paquetá ali, e a conversa dos dois é a seguinte, ele pode estar muito bem falando com eles, olha só, em determinado momento, dependendo da forma que a bola está chegando, da forma que a jogada está se desenhando, o Arrascaeta é o finalizador. O Paquetá também pisa na área, eles podem estar ali, né, flutuando. E outra coisa, também importante a gente falar, os dois fazem um pouco essa função, né, Raíza, do o Felipe quer muito, que é o jogador que se movimenta, que faz a pressão, que pode também ajudar também quando o time perde a bola, né? O Arrascaeta menos até que o Paquetá, mas eles podem estar fazendo essa função um pouco que o Felipe procura, né, Raíza?